Faminto, ele entra no restaurante para pedir comida. O jovem rico o vê e, só para humilhá-lo, manda ele cantar para a plateia. Mas ninguém esperava que daquela voz sairia a canção que mudaria a vida de todos. O frio da noite era uma criatura viva que doía através do moletom puído. Para Francisco, de 10 anos, o frio não era apenas uma sensação. Era um inimigo constante que travava uma batalha diária pelo corpo frágil de sua irmãzinha, Clara. Ele se encolheu no canto escuro do seu abrigo, um vão esquecido sob a estrutura de uma borracharia abandonada, e ouviu. A tosse de Clara, seca e persistente, rasgava o silêncio da madrugada. Cada acesso de tosse era como uma agulha perfurando o coração de Francisco. Ao lado deles, em um colchão fino e manchado, sua mãe, Marta, se mexia em seu sono inquieto. Mesmo dormindo, as mãos dela procuravam no escuro, tentando encontrar o braço de Clara, um gesto de proteção que a cegueira não conseguia apagar. Marta não via o mundo há anos, desde que uma febre alta lhe roubara a visão, mas ela sentia o mundo com uma intensidade que assustava Francisco. Ela sentia a febre de Clara na pele, ouvia a fraqueza em sua respiração, sentia a fome na quietude do estômago do filho. A tosse de Clara se intensificou, terminando em um choro baixo e cansado. Fran, ela sussurrou, usando o apelido que só ela usava. Tá doendo? Francisco se arrastou até ela no escuro, o chão de cimento gelado sob seus joelhos. Ele tocou a testa da irmã. Estava queimando. O pânico, um velho conhecido, começou a subir por sua garganta. O médico do posto de saúde, um homem cansado de barba por fazer, fora claro na semana anterior. É o começo de uma pneumonia, menino. Ela precisa de antibióticos e comida de verdade. Comida de verdade, ou o corpo dela não vai ter força para lutar. Comida de verdade. Antibióticos. Palavras que soavam como uma língua estrangeira. O jantar da noite anterior fora meio pão francês, dividido entre os três. Um presente de uma senhora que saía da padaria. Ele se inclinou sobre a irmã, ajeitando o cobertor em seus ombros. Eu vou conseguir, Clara, ele sussurrou, a promessa um voto sagrado naquela escuridão. Hoje eu consigo o remédio e comida quente. Eu juro pela mamãe e pelo papai. Ele deu um beijo na testa febril de Clara, sentiu a mão de sua mãe encontrar a sua no escuro e apertá-la com força, e saiu para a cidade que começava a despertar. Empurrou seu carrinho de reciclagem, um esqueleto de metal que era ao mesmo tempo sua ferramenta e seu fardo, e mergulhou nas ruas cinzentas. O dia foi brutal. Uma caçada humilhante por centavos. As lixeiras dos bairros ricos pareciam mais vazias do que nunca. Os porteiros o enxotavam com uma raiva renovada. No semáforo, tentou vender balas, mas um grupo de meninos mais velhos o expulsou, levando sua pequena caixa. A fome em seu próprio estômago era um nó que torcia suas entranhas, mas era a imagem de Clara, pálida e tossindo, que o impulsionava, que o impedia de simplesmente sentar no meio-fio e desistir. Ao entardecer, ele tinha conseguido uma miséria. Algumas moedas que mal davam para comprar um pão. O desespero era um gosto metálico em sua boca. Ele estava cansado, com frio e derrotado. Foi quando, vagando sem rumo pelas ruas elegantes dos jardins, ele parou em frente ao restaurante Le Ciel. As janelas de vidro iam do chão ao teto, uma vitrine para um mundo ao qual ele nunca pertenceria. Lá dentro, a luz era dourada e quente. Pessoas bem vestidas riam, erguiam taças de vinho tinto, cortavam pedaços macios de carne que repousavam sobre molhos brilhantes. O cheiro que escapava pela porta giratória era uma tortura, uma ofensa à sua barriga vazia. Ele ficou ali, do outro lado da rua, nas sombras,
apenas observando, não com inveja, mas com um fascínio quase antropológico. Era como olhar para um aquário cheio de peixes exóticos e coloridos. Era outro planeta, mas naquele planeta havia comida. Comida de verdade, comida quente. Ele sabia o que aconteceria se tentasse entrar. Seria expulso antes de dar o segundo passo. Mas a imagem de Clara, de sua tosse, da promessa que fizera, era mais forte que o medo da humilhação. Ele não queria a esmola, queria apenas as sobras. O que aquelas pessoas ricas deixavam em seus pratos seria um banquete para sua família. Reunindo cada grama de coragem que lhe restava, ele atravessou a rua, respirou fundo e empurrou a porta giratória. O impacto foi imediato. O calor, o cheiro de comida e de perfume, o som baixo de um piano e de conversas civilizadas. E os olhares. Todos os olhares se viraram para ele, a mancha de sujeira e miséria que acabara de invadir a pintura perfeita. O maître, um homem alto e esguio em um smoking impecável, veio em sua direção, o rosto uma máscara de repulsa contida. Perdão, cavaleiro. Acredito que o senhor se enganou de porta. A entrada de serviço é pelos fundos, para entregas. O sarcasmo na palavra cavaleiro o atingiu, mas ele não recuou. Moço, começou ele, a voz um fio. Eu não quero problema. Eu só queria saber se sobrou alguma comida, qualquer coisa. É para minha irmã. Ela está muito doente. Antes que o maître pudesse responder com a recusa fria que já ensaiava, uma voz jovem, arrastada e cheia de tédio, soou de uma grande mesa redonda perto da janela. Deixe-o, Jean-Pierre. O garoto me parece interessante. Eu cuido dele. Era Rodrigo, um jovem que não devia ter mais de 25 anos, mas que carregava a arrogância de um rei. Cabelos loiros penteados para trás com gel, um relógio de ouro maciço no pulso, roupas que custavam mais do que a família de Francisco gastaria em um ano. Ele estava com um grupo de amigos, rapazes e moças com a mesma aura de riqueza entediada. Rodrigo fez um gesto com a mão, um gesto que se usa para chamar um cachorro. Aproxime-se. Venha cá, pequeno rato de esgoto. Ouvi dizer que está com fome. Francisco sentiu o sangue subir ao rosto, uma vergonha quente que o queimava por dentro. Mas ele pensou em Clara. Engoliu o orgulho e caminhou lentamente até a mesa. O cheiro da comida era tão forte que ele sentiu uma tontura. Havia pratos com lagosta, filés, massas com trufas. E havia sobras. Muitas sobras. Sim, senhor, qualquer coisinha já ajuda. Ele sussurrou, os olhos fixos nos pratos. Rodrigo sorriu, um sorriso predatório que não alcançava seus olhos frios. Ele se virou para os amigos. O que acham? Um showzinho particular para animar nosso jantar? Este aqui tem cara de artista de rua. Os amigos riram, cúmplices. Ele se virou de volta para Francisco. Eu sou um homem de negócios, garoto. Gosto de trocas justas. Você quer a nossa comida? Terá que nos dar algo em troca. Ele se recostou na cadeira, saboreando o momento, o poder. Ouvi você cantarolando lá fora. Cante para nós, aqui, agora. Cante para o seu jantar. Se a sua performance for convincente, talvez eu lhe dê os restos do meu filé. A humilhação era pública, calculada, desenhada para entretê-los. O silêncio caiu sobre o restaurante. As outras mesas, antes fingindo não ver, agora se viraram para assistir ao espetáculo cruel. O coração de Francisco se transformou em uma pedra de gelo em seu peito. A raiva e a vergonha o sufocavam. Ele queria gritar, virar as costas, cuspir no chão e sair daquele lugar. A dignidade que seu pai lhe ensinara exigia isso, mas então ele ouviu a tosse de Clara em sua mente, viu o rosto preocupado de sua mãe e soube que não tinha escolha. Seu orgulho não encheria a barriga de sua irmã, nem compraria seu remédio. Ele assentiu,
uma única e quase imperceptível inclinação de cabeça. Ótimo! Exclamou Rodrigo, batendo palmas de forma teatral. Vamos, nos entretenha. Cante algo triste que combine com sua aparência lamentável. Francisco fechou os olhos. Ele baniu o salão de luxo, os rostos zombeteiros, o cheiro de comida. Ele se transportou para o seu mundo, para o cubículo escuro e úmido, para o lado de sua mãe. Nas noites em que a solidão dela era tão palpável que ele podia tocá-la. E ele cantava para ela. A única canção que seu pai lhe ensinara. Uma velha e triste canção folclórica sobre um passarinho que perdera seu ninho na tempestade. E cantava para a lua, perguntando se suas penas poderiam se transformar em estrelas para guiar seu caminho de volta para casa. Ele respirou fundo, o ar parecendo não vir de seus pulmões, mas de um lugar mais profundo. E ele abriu a boca. A voz que saiu não era a de um menino de rua assustado. Era a voz de uma alma antiga, pura, cristalina e carregada de uma dor tão genuína que o restaurante inteiro prendeu a respiração. Não havia técnica, não havia treinamento, havia apenas verdade. Cada nota era uma gota de chuva, cada palavra um eco de perda. Ele cantava de olhos fechados, o corpo magro balançando suavemente, as mãos pequenas fechadas em punho ao lado do corpo, como se segurassem toda a sua dor. Sua voz, sem acompanhamento, voava pelo salão, passando pelas mesas de lagosta e de vinho caro, e tocando em algo que aquelas pessoas haviam esquecido há muito tempo, o próprio coração. Em uma mesa discreta, no canto, Sr. Valença parou com o garfo a meio caminho da boca. Ele era um homem que amava a música, um patrono das artes, um viúvo cuja solidão era sua companheira mais fiel. Ele observara a cena com um desgosto crescente pela arrogância de Rodrigo. Mas quando o menino começou a cantar, tudo o mais desapareceu. Naquela voz, Valença não ouviu apenas uma canção. Ouviu a história de sua própria vida, a perda de sua esposa, a solidão de seus jantares, a busca por um lar que ele nunca mais encontrou. A voz daquele menino era o som de sua própria alma. A canção terminou, a última nota pairando no ar como uma lágrima de cristal antes de se dissolver no silêncio. Um silêncio absoluto, profundo, sagrado. Ninguém se movia. Francisco abriu os olhos, de volta à realidade. Ele olhou para Rodrigo esperando o deboche. Mas o rosto de Rodrigo estava pálido, a boca entreaberta, desconcertado. Seus amigos olhavam para o menino com uma expressão de espanto. Foi quando o silêncio foi quebrado. Um aplauso, lento, deliberado, forte, vinha da mesa do canto. Sr. Valença estava de pé, os olhos cheios de lágrimas que ele não fazia questão de esconder, aplaudindo. Seu aplauso solitário foi a permissão que os outros precisavam. Um por um, os clientes do Le Ciel se levantaram de suas cadeiras e começaram a aplaudir. A princípio, de forma contida, depois com uma emoção crescente, até que o salão inteiro estava de pé, em uma ovação estrondosa. Não era para um artista, era para uma alma. Valença caminhou por entre as mesas, um homem de cabelos grisalhos e elegância natural, e parou em frente a Francisco. Ele se ajoelhou, ignorando o chão de mármore, e olhou nos olhos do menino. «Meu filho», ele disse, a voz embargada, «eu já paguei fortunas para ouvir os maiores cantores do mundo. Nenhum deles jamais me tocou como você acabou de fazer. Qual o seu nome?» «Francisco», ele sussurrou, ainda atordoado. «Francisco», repetiu Valença, como se saboreasse a palavra. «O que você fez esta noite não foi cantar para o seu jantar. Você nos alimentou a alma, e por isso nós temos uma dívida com você». Ele se levantou e, com uma voz que todos podiam ouvir, declarou:
Jean-Pierre, a partir de hoje, Francisco e sua família têm crédito vitalício neste restaurante. A conta será sempre minha. Ele então se virou para a mesa de Rodrigo, que agora o olhava com puro ódio. E quanto a estes senhores, a conta deles também é minha. É o mínimo que posso fazer para compensar a vergonha que nos fizeram passar. Ele colocou uma mão firme e protetora no ombro de Francisco. Agora vamos para casa, e você vai me contar tudo sobre sua mãe e sua irmã, porque eu acho que a sua vida, e talvez a minha, acaba de mudar para sempre. O eco dos aplausos ainda pairava no ar do Leciel, mas para Francisco, o mundo havia se tornado um túnel silencioso. Ele só conseguia ver o rosto do senhor de cabelos grisalhos, ajoelhado à sua frente, cujos olhos o olhavam não com pena, mas com uma espécie de reconhecimento reverente, como se visse algo que há muito tempo estava perdido. As palavras dele, "Você nos deu um presente", eram tão estranhas, tão contrárias a tudo o que a vida lhe ensinara, que seu cérebro de 10 anos não conseguia processá-las. Jean-Pierre chamou o senhor. Valença, levantando-se e limpando discretamente a poeira de seu joelho. "Por favor, uma mesa para 2, para mim e para o meu convidado de honra." O maître, antes uma muralha de desprezo, agora se curvava em uma vênia quase cômica. "Imediatamente, Sr. Valença." "A melhor mesa, claro." Enquanto era guiado por entre as mesas, sob os olhares agora curiosos e admirados dos outros clientes, Francisco vislumbrou Rodrigo. O jovem rico, que, momentos antes, era o centro das atenções, agora estava em sua mesa, isolado em sua própria humilhação. Seus amigos o olhavam com uma nova expressão, uma mistura de espanto e um certo distanciamento. O rosto de Rodrigo estava vermelho de fúria, os olhos fixos em Francisco, com um ódio puro e cristalino. Foi um olhar que durou apenas 1 segundo, mas que prometia uma guerra. "Senhor." Valença fez com que Francisco se sentasse em sua mesa preferida, em um canto discreto com um sofá de veludo vermelho. "Você deve estar com fome," ele disse, com uma gentileza que deixava Francisco ainda mais desarmado. Ele não olhou o cardápio, apenas disse ao garçom: "Traga, por favor, uma sopa de legumes bem quente com pedaços de frango e um pão macio e um copo de leite morno para começar." Ele sabia que um estômago faminto não aguentaria a comida rica e pesada do resto do menu. Sabia que o menino precisava de conforto, de calor, não de um banquete. Esse pequeno detalhe, essa compreensão silenciosa, foi o que começou a quebrar as defesas de Francisco. A sopa chegou em uma tigela de porcelana branca, fumegava, cheirava a lar. Léo, cujas mãos estavam acostumadas a segurar latinhas amassadas, agora segurava uma colher de prata pesada. Ele comeu. A primeira colherada foi uma explosão de calor e sabor que desceu por seu esôfago, aquecendo o vazio em seu peito. Ele comeu devagar, com medo de que, se comesse rápido demais, o sonho acabaria. Valença não o apressou. Apenas ficou ali, observando, um pequeno sorriso em seus lábios. Quando Francisco terminou a sopa, o velho senhor se inclinou um pouco para a frente. "Francisco", ele disse, a voz suave. Uma voz como a sua não nasce apenas do talento. Ela nasce de uma história, de uma vida. Se você me permitir e apenas se sentir à vontade, eu gostaria de ouvir a sua. Talvez tenha sido a sopa quente, talvez a gentileza nos olhos do velho, ou talvez apenas a exaustão de ser forte por tanto tempo. Mas Francisco falou. Ele contou tudo. Com a simplicidade de uma criança, ele pintou o quadro de sua vida. Falou de sua mãe, Marta. Contou como os olhos dela, antes brilhantes, foram se apagando aos poucos por uma doença que os médicos do posto de saúde nunca souberam explicar.
até que restou apenas a escuridão. Mas, ele explicou, a mãe enxergava com as mãos e com o coração. Contou como ela o ensinou a ter honra, mesmo quando não tinha um pão. E ele falou de Clara, sua pequena Clara, de 6 anos. Falou da tosse dela, que piorava com o frio da noite, do chiado em seu peito, da febre que a deixava mole e sem vontade de brincar. Contou sobre o diagnóstico de pneumonia no posto de saúde e sobre as receitas de antibióticos que ele guardava no bolso, papéis inúteis, pois não tinha o dinheiro para comprá-los. Descreveu o cubículo nos fundos da borracharia abandonada. O cheiro de borracha e mofo. O único colchão no chão de conhecimento que eles dividiam. A goteira que, nos dias de chuva, os forçava a se encolher em um canto. Ele não contou a história com autopiedade. Contou como quem descreve o clima. Era a sua realidade. Senhor Valença ouvia cada palavra, o rosto antes sereno, agora marcado por uma profunda dor. Cada detalhe da vida de Francisco era uma bofetada em sua própria existência, de luxo e de solidão. Ele, que reclamava do silêncio de sua mansão, agora se envergonhava diante de um menino cujo maior medo era o silêncio da respiração de sua irmã. Quando Francisco terminou, o silêncio voltou à mesa. Mas, agora, era um silêncio diferente. Era um silêncio de comunhão, de entendimento. Francisco, disse Valença, a voz embargada. Seu pai lhe ensinou a ter honra, sua mãe lhe ensinou a ter força. E você? Você tem a alma de um rei em um corpo de menino. Ele fez um sinal para seu motorista que esperava do lado de fora. Agora termine seu leite. Está na hora de levar você para casa e de conhecer a sua família. A viagem da opulência dos jardins até a periferia industrial foi uma jornada entre planetas. Francisco, sentado no banco de couro macio de um Bentley que deslizava silenciosamente pelas ruas, olhava para fora e via seu próprio mundo com outros olhos. Os becos escuros, as casas sem reboco, os rostos cansados das pessoas nos pontos de ônibus. Era tudo o que ele conhecia, mas visto de dentro daquela bolha de luxo, a dureza e a injustiça de tudo aquilo se tornavam ainda mais evidentes. Quando o carro parou em frente à borracharia abandonada, o motorista olhou para Valença pelo retrovisor, incrédulo. O velho senhor apenas assentiu. "É aqui?" disse Francisco em voz baixa. Eles desceram. O cheiro de borracha queimada e de esgoto a céu aberto atingiu Valença. Um homem acostumado a ambientes climatizados e perfumes importados. Ele não vacilou. Seguiu Francisco por um caminho de terra batida até os fundos, até a porta de madeira podre do cubículo. Lá dentro, a cena era ainda mais desoladora do que ele imaginara. Marta estava sentada no colchão, costurando a luz de uma única vela, seus dedos movendo-se com uma lentidão dolorosa. Clara estava deitada a seu lado, encolhida, a respiração, um chiado audível mesmo do lado de fora. "Filho, é você?" perguntou Marta ao ouvir os passos. Sua cabeça se ergueu, os olhos sem visão voltados para a escuridão. "Sou eu, mãe. E... eu trouxe ajuda?" Valença entrou no cômodo, sua figura alta e elegante, parecendo preencher todo o espaço. Ele olhou para a dignidade no rosto cego de Marta, para a fragilidade de Clara, e sentiu seu coração se quebrar. "Dona Marta", ele começou, a voz cheia de um respeito que ele raramente usava. "Meu nome é Valença. Seu filho hoje me deu uma lição sobre coragem e sobre arte, e eu gostaria de tentar retribuir." Com uma delicadeza infinita, ele se sentou em um caixote de madeira, o único assento disponível, e contou a ela o que acontecera no restaurante. Ele não falou como um homem rico oferecendo caridade. Falou como um avô orgulhoso, descrevendo o neto que acabara de descobrir. Marta ouvia, a costura esquecida em seu colo,
as lágrimas escorrendo por seu rosto sem que ela percebesse. Meu Francisco, ela sussurrou. Ele sempre teve essa luz, mas eu tinha medo que o mundo a apagasse. O mundo não vai apagá-la. Eu não vou permitir, disse Valença, com uma convicção inabalável. Dona Marta, eu não estou aqui para oferecer uma esmola. Estou aqui para propor uma solução. Eu já contatei o melhor pediatra da cidade. Ele está de prontidão para receber a Clara. E meu assistente, neste exato momento, está alugando um apartamento para vocês. Simples, mas limpo, seguro, com camas quentes e uma geladeira cheia. Vocês se mudam hoje. A única coisa que peço em troca é que me permitam fazer parte da vida de vocês. Que me permitam ajudar a lapidar o dom de seu filho. Marta, uma mulher que a vida ensinara a desconfiar de tudo e de todos, sentiu seu orgulho lutar contra a necessidade desesperada de salvar sua filha. Mas então, Clara tossiu novamente, um som fraco e doloroso. E a batalha terminou. O amor de mãe venceu. Senhor, ela disse a voz embargada, se for pela minha filha, pela saúde dela, eu aceito. E que Deus lhe pague. Deus já me pagou esta noite, Dona Marta. Ele me apresentou ao seu filho, respondeu Valença. Ele fez uma ligação. E como um general movendo suas tropas, a operação de resgate começou. Em menos de uma hora, um carro confortável estava na porta. E uma equipe de assistentes de Valença ajudava, com um respeito imenso, a empacotar os poucos pertences da família. Algumas roupas, a lata com os utensílios de costura de Marta, o violão quebrado de Francisco. Enquanto isso, em seu apartamento luxuoso, Rodrigo quebrava um copo de cristal contra a parede, a fúria o consumindo. A história da noite no Leciel já se espalhara por seus círculos sociais. Ele não era mais o jovem herdeiro temido. Era o vilão de uma história comovente. O tolo que fora ofuscado por um menino de rua. Ele não vai se safar com isso, sibilou Rodrigo para seu reflexo no espelho. Nem ele, nem o velho Valença. Ele pegou o telefone e ligou para um número que só usava em emergências. Preciso de um serviço. Quero que descubra tudo sobre um menino de rua chamado Francisco e sua família. Cada podre, cada fraqueza. E quero que use isso para destruí-los. A primeira noite da família no novo apartamento foi surreal. Era um lugar simples, de 2 quartos, em um prédio modesto. Mas para eles era o Palácio de Versalhes. Clara, após ser levada à clínica e receber a primeira dose de antibiótico, dormia pela primeira vez em uma cama de verdade. Seu peito subindo e descendo com uma calma que Marta não via há meses. Marta explorava cada canto do apartamento com as mãos, tocando as paredes lisas, a textura do sofá, a torneira da cozinha de onde saía a água limpa, e Léo. Léo ficou parado no meio da sala, olhando para a geladeira cheia, para as camas com lençóis limpos, para a luz que vinha do teto e não da chama de uma vela. A promessa que fizera a Clara naquela madrugada havia sido cumprida de uma forma que ele jamais poderia ter sonhado. Na manhã seguinte, Valença os visitou. Ele não veio de mãos vazias. Trouxe um médico para avaliar Marta e para Francisco trouxe um presente, um violão. Não era novo, era um instrumento simples, de segunda mão, mas com as cordas novas e perfeitamente afinado. Um artista precisa de sua ferramenta, disse Valença, entregando o violão a Francisco. Francisco o pegou como se fosse um objeto sagrado. Ele tocou as cordas e o som que saiu era limpo, forte, cheio de promessas. Era um momento de paz, de esperança pura, um novo começo. Mas, enquanto Francisco tocava o primeiro acorde de uma nova vida, a campainha do apartamento tocou. Marta foi atender. Na porta estavam 2 funcionários do conselho tutelar, um homem e uma mulher,
com expressões sérias e uma prancheta nas mãos. "Bom dia", disse a mulher. "Viemos averiguar uma denúncia anônima sobre a situação de 2 crianças em situação de guarda irregular." Valença se levantou, o rosto se fechando. Ele olhou para Marta e Francisco, que haviam congelado. A arma de Rodrigo havia sido disparada, e seu alvo era o coração daquela família recém-formada. A chegada dos funcionários do Conselho Tutelar foi como uma granada de gelo explodindo na pequena e aquecida sala do apartamento. O ar, antes preenchido com a esperança de um novo começo, tornou-se denso, pesado, carregado de uma desconfiança oficial que era, em muitos aspectos, mais cruel que a indiferença da rua. A conselheira, uma mulher chamada Elvira, de olhar cansado e gestos metódicos, sentou-se na cadeira da mesa de jantar, que agora parecia a mesa de um interrogatório. Ela abriu sua prancheta. Ao seu lado, um homem mais jovem permanecia em silêncio, apenas observando o que era ainda mais intimidante. "Senhor Valença, Dona Marta", começou Elvira, a voz neutra. "Estamos aqui para averiguar uma denúncia anônima. As alegações são sérias. Falam de uma situação de guarda irregular, de uma mãe com deficiência visual que, segundo a denúncia, não teria plenas condições de garantir a segurança dos menores e da influência de um terceiro, o senhor, que poderia ser questionável. Senhor Valença, que chegara minutos após a ligação desesperada de Marta, sentiu a fúria subir, uma fúria fria e controlada. Ele sabia perfeitamente de onde vinha aquela denúncia. Era o veneno de Rodrigo, usando a máquina do Estado como sua arma. Mas foi Marta quem respondeu primeiro. Ela estava sentada no sofá, as mãos trêmulas em seu colo, mas sua voz, quando soou, não tinha tremor. Tinha a força de séculos de maternidade. "Senhora", disse ela, o rosto cego virado na direção da voz de Elvira, "eu não enxergo o rosto dos meus filhos com estes olhos que a senhora tem. Eu enxergo com as minhas mãos que sentem a febre deles no meio da noite. Eu enxergo com meus ouvidos que conhecem a diferença entre o choro de fome e o choro de medo deles. E enxergo com meu coração que nunca, nem por um segundo nos piores dias na rua, desistiu deles. A minha visão se foi, senhora, não o meu amor de mãe, nem o meu cuidado." A dignidade na voz de Marta silenciou a sala por um instante. Até mesmo a conselheira pareceu tocada. Valença aproveitou a deixa, apresentando os fatos com a precisão de um advogado. "Conselheira, esta família, até 3 dias atrás, vivia em condições subhumanas, ignorada pelo mesmo sistema que agora os questiona. A menina Clara", ele apontou para a criança, que dormia em seu novo quarto, estava com um quadro de pneumonia que poderia tê-la matado. Hoje ela está sob os cuidados do Dr. Arantes, do Hospital Infantil, recebendo a medicação correta. O menino Francisco está alimentado, seguro, e será matriculado em uma escola na próxima semana. E a dona Marta terá o acompanhamento de uma equipe de saúde para tratar sua condição. Ele entregou a ela uma pasta com os primeiros relatórios médicos e os recibos do aluguel do apartamento. Minha influência questionável tem sido apenas a de prover a eles os direitos básicos que lhes foram negados a vida inteira. Se isso é um crime, então me prendam." Elvira analisou os documentos. Ela era uma mulher do sistema, acostumada a ver o pior da natureza humana. Via a lógica na denúncia. Um milionário, 2 crianças de rua, uma mãe cega. A história era, de fato, irregular. Mas ela também via a realidade à sua frente. Via a geladeira cheia, as camas arrumadas, os remédios sobre a mesa e via, acima de tudo, o vínculo inegável entre aquelas 3 pessoas. "Eu entendo, Sr. Valença", disse ela, após um longo silêncio. O ambiente,
À primeira vista, parece adequado e benéfico para as crianças. Mas a denúncia foi feita e eu sou obrigada a abrir um processo de averiguação. Um relatório completo será encaminhado a um juiz da vara da infância. Ele decidirá os próximos passos. Até lá, faremos visitas regulares, sem aviso prévio, para acompanhar a situação. E um conselho, ela disse, olhando diretamente para Valença. Sugiro que o senhor regularize sua posição legal em relação a eles o mais rápido possível. A boa vontade, infelizmente, não tem valor jurídico. A visita terminou, mas a ameaça permaneceu, pairando sobre eles como uma espada. A alegria do novo lar havia sido manchada pela ansiedade de poder perdê-lo a qualquer momento. Ele não vai parar, disse Marta quando ficaram sozinhos. Aquele rapaz do restaurante, ele tem maldade nos olhos. Não, ele não vai parar, concordou Valença, o rosto endurecido pela raiva. Mas nós também não. Ele quer uma guerra? Terá uma, mas vamos lutar em nosso próprio campo de batalha. Naquela mesma tarde, Valença acionou sua verdadeira tropa de elite, seus advogados e uma equipe de investigadores particulares, os melhores do país. Eu não quero apenas nos defender desta acusação ridícula, ele disse a eles em uma reunião em seu escritório. Eu quero saber tudo sobre Rodrigo de Alcântara. Cada empresa, cada sócio, cada conta bancária, cada segredo. O ódio dele por mim parece desproporcional. Descubram a raiz disso. Ninguém ameaça a minha família e sai impune. Enquanto a contra-investigação começava, Valença focou na outra frente de batalha, a alma de Francisco. Ele sabia que a melhor forma de lutar contra a humilhação que o menino sofrera era fortalecer seu dom, transformá-lo de uma fonte de vergonha em uma fonte de orgulho. Ele levou Francisco para conhecer o maestro Antunes. O apartamento do velho professor, no último andar de um prédio antigo no centro da cidade, era um caos de livros, partituras e poeira, dominado por um imponente piano de cauda preto. Antunes, um homem pequeno de cabelos brancos desgrenhados e olhos que pareciam perfurar a alma, recebeu-os com uma impaciência ranzinza. Então este é o diamante bruto que você encontrou na lama, Valença, ele disse, circulando Francisco como um negociante de cavalos avaliando um potro. Vamos ver se ele brilha ou se é só um pedaço de vidro. Cante, menino! Intimidado, Francisco cantou a mesma canção do restaurante. Sua voz, crua e cheia de emoção, ecoou pela sala. Quando terminou, o maestro ficou em silêncio, o rosto impassível. Terrível, ele decretou. Completamente indisciplinado, você joga as notas fora como se fossem lixo. Sua respiração é um desastre. Sua postura é um insulto à arte do canto. O coração de Francisco afundou. Ele olhou para Valença envergonhado. Mas, continuou o maestro aproximando-se e cutucando o peito de Francisco com um dedo fino e ossudo. Mas aqui dentro, há um anjo chorando. Há uma verdade que a maioria dos cantores que eu treino, com toda a sua técnica perfeita, nunca terá. Você não canta, sua alma canta através de você. E isso, meu caro menino, é raro. Ele se virou para Valença. Ele é um desastre e é genial. Vai me dar um trabalho infernal. Eu aceito. As aulas eram um tormento. O maestro Antunes era um tirano. Exigia exercícios de respiração que deixavam Francisco sem ar, escalas repetidas até a perfeição, lições de teoria musical que pareciam uma língua alienígena. Sua dor te deu o sentimento, gritava ele. Agora eu vou te dar a arma para expressá-la, para que sua dor não seja um sussurro, mas um trovão que abala o mundo. Houve momentos em que Francisco quis desistir, mas Valença estava sempre lá. Ele não assistia às aulas, mas o esperava no final.
No caminho de volta, no carro silencioso, eles conversavam. Valença lhe contava sobre sua falecida esposa, Helena, uma pianista. Ela também não tinha uma técnica perfeita, dizia Valença, com um sorriso triste. Mas quando ela tocava Chopin, até os anjos paravam para ouvir. Ela dizia que a música era a única oração que Deus nunca se recusava a escutar. Acho que vocês dois teriam se entendido muito bem. Nessas conversas, Francisco começou a ver Valença não mais como um senhor, um benfeitor, mas como um amigo, um avô. E Valença via em Francisco a centelha de vida e de paixão que ele pensava ter perdido para sempre. A paz, no entanto, era frágil. Rodrigo, ao saber que sua denúncia não surtira o efeito imediato de remover as crianças, partiu para o segundo ataque mais sujo e mais público. Ele pagou uma fortuna a um jornalista de um blog de fofoca sensacionalista. A matéria foi publicada em uma sexta-feira, calculada para viralizar durante o fim de semana. A manchete era uma facada. O conto do anjo, a farsa do menino de rua, que usa mãe cega e irmã doente para enganar milionário solitário. O texto era um veneno destilado. Usava fotos antigas de Francisco catando lixo, o rosto sujo, tiradas fora de contexto. Insinuava que Marta, sua mãe, era uma alcoólatra que usava a cegueira para gerar pena. E descrevia Valença como um velho solitário e senil sendo manipulado por uma família de golpistas profissionais. A matéria não apresentava provas, apenas fontes anônimas e insinuações maldosas, mas no tribunal da internet isso era o suficiente. O impacto foi um tsunami. A história se espalhou. No prédio novo, os vizinhos que antes sorriam para eles, agora desviavam o olhar. Marta, que saía para sentir o sol no pequeno jardim do condomínio, ouviu duas mulheres cochichando. Coitado do velho, sendo enganado por essa gente. Ela se fechou no apartamento, a vergonha uma capa pesada sobre seus ombros. Para Francisco foi o golpe mais duro. Ele acabara de ser matriculado em uma boa escola particular perto de casa. Um sonho tornado realidade por Valença. Na segunda-feira, ao chegar, ele era o centro de todos os olhares. "E aí, golpista, conseguiu enganar mais alguém hoje?" disse um menino no corredor. "Cuidado com a carteira, pessoal. O menino do Leciel tá na área." Gritou outro. Francisco sentiu o chão sumir. A humilhação era 1000 vezes pior que a do restaurante. Lá, ele era um anônimo. Aqui, todos sabiam seu nome e o usavam como uma arma contra ele. Naquela noite, ele se trancou no quarto. Não quis jantar, não tocou no violão. Apenas ficou ali, encolhido na cama, desejando ser invisível de novo. Valença bateu na porta. "Francisco, posso entrar?" Ele entrou e encontrou o menino na escuridão, o corpo tremendo. "Eu não aguento mais, seu Valença." Ele sussurrou, a voz quebrada. "Eu quero ir embora, voltar para a rua. Lá ninguém me conhece. Talvez o Rodrigo esteja certo. Eu sou só um menino da rua. Eu não pertenço a esse mundo. Eu só trago vergonha para o Senhor, para minha mãe." O desespero na voz dele era absoluto. A arma de Rodrigo havia encontrado seu coração. Sr. Valença sentou-se na beira da cama. Ele não disse, "Não ligue, ou isso vai passar." Ele olhou nos olhos do menino, e sua voz era grave e cheia de uma força tranquila. "Francisco, as pessoas como o Rodrigo não te odeiam porque você é pobre. Elas te odeiam porque você é de verdade. E a sua verdade expõe a mentira deles, sua voz, sua honra, seu amor por sua família. Isso é algo que o dinheiro deles nunca poderá comprar. E isso os aterroriza." Ele colocou a mão no ombro de Francisco. "Se você se calar agora, você está dizendo que eles venceram, que a mentira deles é mais forte que a sua verdade. E isso não é verdade. Cantar para você não é mais uma opção. É uma necessidade. É a sua resposta."
é a sua arma. Francisco o olhava, as lágrimas parando de cair, a determinação começando a substituir o desespero. Daqui a 2 semanas, continuou Valença, os olhos brilhando com uma ideia ousada, acontecerá o baile de gala da Fundação de Arte da cidade, o evento social mais importante do ano. Todos que importam nesta cidade estarão lá, inclusive Rodrigo e sua laia de amigos vazios. Ele se inclinou, a voz um sussurro conspiratório. Aquele menino te humilhou num restaurante para uma plateia de 50 pessoas. Eu quero que você responda. Mas para uma plateia de 500, quero que você suba naquele palco como a atração musical surpresa do baile. E quero que você cante, não para eles, mas para si mesmo, para sua mãe, para sua irmã, para mostrar a todos eles que a alma não tem preço e que a arte não tem classe social. A proposta era monumental, aterrorizante, subir naquele palco, encarar aquelas pessoas. O medo era paralisante. Mas então Francisco olhou nos olhos de Valença e viu não um pedido, mas um desafio, um voto de confiança. Ele pensou em sua mãe, chorando em silêncio por causa de uma fofoca maldosa. Pensou em Clara, que merecia um mundo melhor. E pensou em si mesmo. Ele não era mais apenas o menino que cantava para espantar a fome. Era o menino que, como seu pai lhe ensinara, precisava lutar pela sua honra. Eu faço, disse Francisco, a voz ainda trêmula, mas com uma nova e dura resolução, queimando em seu peito. Eu vou cantar. A batalha pela sua voz estava prestes a acontecer no maior e mais perigoso palco de todos. As 2 semanas que antecederam o baile da Fundação de Arte foram um borrão de esforço, disciplina e uma exaustão que Francisco nunca havia conhecido. A rua o ensinara a sobreviver, mas o maestro Antunes estava determinado a ensiná-lo a voar. O apartamento de Valença, antes um refúgio de paz, transformou-se em um campo de treinamento militar para a alma. A rotina era brutal. Francisco acordava antes do sol nascer, não mais para catar latinhas, mas para os exercícios de respiração que o maestro lhe passava. Eram sessões que o deixavam tonto, forçando-o a descobrir músculos em seu diafragma que ele nem sabia que existiam. A voz não é um grito que sai da garganta, menino, bradava o velho professor, sua bengala batendo no chão para marcar o ritmo. A voz é uma coluna de ar que você constrói desde o fundo da sua barriga e ergue até o céu. Você é o arquiteto do seu próprio som. Depois vinham as escalas, a teoria musical, a tortura da afinação perfeita. O maestro Antunes não aceitava nada menos que a excelência. Ele fazia Francisco cantar a mesma nota dezenas de vezes seguidas, corrigindo sua postura, a abertura de sua boca, a posição de sua língua. Não, essa nota está cinza. Eu quero uma nota azul celeste, com sentimento, mas com controle. A dor te deu a alma, menino, mas a técnica vai te dar o poder de fazer o mundo inteiro sentir essa dor sem que você se desfaça no processo. Houve momentos em que Francisco, frustrado e com a garganta ardendo, esteve prestes a desistir. A simplicidade de cantar na rua, por instinto, parecia um paraíso perdido. Mas então ele se lembrava do sorriso de escárnio de Rodrigo, da dor nos olhos de sua mãe ao ler as notícias falsas, e ele voltava para o piano do maestro, mais determinado do que antes. Sua família era a rede de segurança que o amparava nessa jornada árdua. Marta, sua mãe, mesmo sem enxergar, era a ouvinte mais crítica e mais amorosa. Com sua audição aguçada, ela percebia as nuances que mais ninguém notava. "Aqui, meu filho", dizia ela, enquanto ele praticava à noite. Aqui sua voz tremeu. "Você teve medo da nota?" "Não tenha medo. Ela é sua."
Dome-a. Suas palavras, ditas com a sabedoria de quem conhece a fragilidade e a força do coração humano, eram mais valiosas que qualquer lição técnica. Clara, agora com a saúde florescendo, era sua luz. Ela não entendia de técnica, mas entendia de amor. Sentava-se aos pés dele durante os ensaios, desenhando em seu caderno. Eram sempre desenhos de um menino em um palco, com pássaros coloridos saindo de sua boca. São as suas músicas, Léo, ela dizia. Elas voam, e Sr. Valença era a fortaleza. Ele garantia que nada perturbasse a preparação de Francisco. Cuidava da batalha legal contra a denúncia, blindava a família da imprensa e, mais importante, era o amigo que ouvia os medos do menino. Maestro Antunes diz que minha voz é um diamante bruto, disse Francisco a ele certa noite. Mas eu sinto que sou só o bruto. Valença sorriu. Diamantes são apenas pedaços de carvão que aguentaram a pressão, Francisco. Continue aguentando. Você vai brilhar. Do outro lado da cidade, em seu escritório com vista para o parque, Rodrigo se deliciava com os preparativos para sua própria versão do espetáculo. Ele soubera, através de seus contatos no comitê da fundação, que Valença havia imposto a atração surpresa. A história se espalhou como um segredo delicioso entre a elite. O menino cantor de Valença se apresentaria no evento do ano. Vai ser a maior piada da década, dizia Rodrigo a seus amigos, em um almoço no clube mais caro da cidade. Imaginem a cena. O pequeno mendigo, com seu violãozinho, tremendo na frente de todo mundo. Ele vai desafinar, vai esquecer a letra. Vai ser o fim patético desse conto de fadas ridículo que o velho Valença inventou. Ele estava tão confiante na humilhação pública de Francisco que já planejaram depois contratar o mesmo blogueiro que publicara a primeira matéria para estar presente no baile, pronto para escrever uma crônica sarcástica sobre o fiasco da noite. Rodrigo não queria apenas que Francisco fracassasse. Queria que o fracasso fosse documentado, eternizado, uma mancha indelével na reputação de seu rival. Mas, enquanto Rodrigo planejava sua pequena e cruel vingança, a contra-investigação de Valença mergulhava fundo no passado, buscando a verdadeira raiz daquele ódio desproporcional. Os investigadores descobriram rapidamente a situação precária da empresa da família de Rodrigo. Descobriram os desvios de dinheiro, o estilo de vida insustentável. Mas aquilo era apenas ganância. Não explicava a obsessão pessoal contra Valença. A chave veio de um lugar inesperado, um velho contador aposentado, um homem que guardara os segredos da família de Rodrigo por mais de 40 anos e que fora demitido sem cerimônia quando a empresa começou a afundar. Inicialmente relutante, mas movido por um antigo ressentimento e pela promessa de uma generosa consultoria de Valença, ele abriu seus arquivos e sua memória. A história que ele contou em uma sala de reuniões segura, com gravadores registrando cada palavra, era uma tragédia de orgulho, amizade e segredos. 25 anos atrás, Valença e o pai de Rodrigo, que na época eram melhores amigos e sócios, estavam à beira da falência. O pai de Rodrigo, um homem bom, mas um péssimo administrador, viciado em jogos e em apostas arriscadas, havia contraído uma dívida impagável e cometido uma fraude fiscal para tentar cobri-la. A descoberta era iminente. Ele seria preso e o nome da família desonrado para sempre. Desesperado, ele confessou tudo a Valença. E Valença, vendo o desespero do amigo e pensando na amizade que os unia, tomou uma decisão que mudaria suas vidas. Em vez de denunciá-lo, ele usou sua própria herança, um terreno valioso que recebera de seu pai, e o vendeu para quitar secretamente todas as dívidas do amigo, salvando-o da prisão e da ruína pública. A condição foi apenas uma,
que o ato permanecesse um segredo absoluto para proteger a honra da família do amigo. Valença se afastou da sociedade, fundou sua própria empresa e os dois seguiram caminhos separados, ligados para sempre por aquele segredo. O pai de Rodrigo nunca se recuperou do golpe em seu orgulho. Ele reconstruiu sua fortuna, mas viveu o resto da vida à sombra da misericórdia de Valença, um fato que o encheu de um ressentimento silencioso que ele passou, inconscientemente, para o filho. Rodrigo cresceu vendo em Valença não um rival, mas um lembrete constante da fraqueza de seu pai. E recentemente, após a morte do pai, Rodrigo, ao organizar seus papéis, encontrou uma carta, uma confissão detalhada do velho, endereçada a Valença, mas que nunca fora enviada. A carta contava toda a verdade. Para Rodrigo, a descoberta foi um veneno, a revelação de que a honra de sua família, seu status, seu dinheiro, tudo fora construído sobre a caridade de Valença, foi uma humilhação insuportável. Seu ódio, antes difuso, agora tinha um alvo claro. E quando viu Valença adotando outro miserável, o menino Francisco, ele viu o padrão se repetir. Viu a mesma piedade condescendente que em sua mente distorcida havia castrado seu pai. Atacar Francisco era sua forma de atacar o legado de Valença. Era sua forma de gritar para o mundo que a bondade era uma fraqueza e que ele, Rodrigo, era forte, implacável e não devia nada a ninguém. Na véspera do baile, Valença chamou Francisco à biblioteca. O menino estava pálido, as olheiras fundas de tanto ensaiar. Ele estava aterrorizado. Francisco, antes de você subir naquele palco, há algo que você precisa saber, disse Valença, a voz grave. Você precisa entender o homem que estará na primeira fila querendo vê-lo cair. Você não está lutando contra a arrogância, está lutando contra a vergonha. E ele contou a história da dívida, do segredo, da misericórdia. Contou como a bondade pode, às vezes, gerar um ressentimento mais profundo que o próprio ódio. Francisco ouviu tudo em silêncio, o violão em seu colo. A história era complexa demais para sua idade. Mas ele entendeu a essência. Ele entendeu a dor. Ele, que conhecia a vergonha da pobreza, podia, de uma forma estranha, entender a vergonha da dívida. Ele não sentiu pena de Rodrigo, mas a raiva que sentia dele se transformou em algo diferente, uma espécie de tristeza profunda. Então ele disse, a voz baixa, ele não me odeia. Ele odeia o que o Senhor representa. E eu sou só um espelho. Exatamente, respondeu Valença. E amanhã sua voz será esse espelho. Não cante com raiva, Francisco. Cante com a sua verdade, a verdade de que a dignidade não está no que se tem, mas no que se é. Cante para o menino assustado que existe dentro daquele homem arrogante. Talvez ele não escute, mas o mundo inteiro irá. A revelação deu a Francisco um novo propósito. Ele não subiria naquele palco para se defender. Subiria para dar uma resposta. Uma resposta sobre a natureza da verdadeira riqueza e da verdadeira pobreza. Sua canção não seria um ato de desafio, mas um ato de compaixão. A noite do baile chegou. O salão de festas do Hotel Palácio era um oceano de seda, diamantes e poder. Francisco, nos bastidores, sentia seu estômago dar nós. Em seu terno preto simples, ele se sentia como um grão de areia em uma caixa de joias. Pela fresta da cortina, ele viu a cena. Viu Valença, Marta e Clara em uma mesa nos fundos, os rostos tensos e cheios de esperança. E viu Rodrigo, na primeira fila, o rei em sua corte, rindo alto, o rosto vermelho pelo champanhe, os olhos brilhando com uma expectativa cruel. Seus olhares se cruzaram através do salão. E Rodrigo ergueu sua taça em um brinde silencioso e zombeteiro, um último gesto de desprezo.
E agora, senhoras e senhores, a voz do mestre de cerimônias ecoou pelos alto-falantes para encerrar nossa noite, uma performance surpresa que promete tocar a todos. Um jovem talento descoberto e apoiado por nosso querido patrono, o Senhor Valença. Por favor, recebam com uma calorosa salva de palmas Francisco. A luz do canhão de Spot o encontrou, um círculo branco que o isolava do resto do mundo. Ele sentiu o pânico subir, a garganta secar. Mas então ele se lembrou. Ele fechou os olhos e respirou fundo, como o maestro o ensinara. Ele não estava ali para eles, estava ali pela sua verdade. Ele caminhou para o centro do palco, sentou-se no banco, ajeitou o violão no colo. O silêncio da plateia era um monstro de 1000 cabeças. Ele não olhou para Rodrigo, olhou para dentro de si mesmo e começou a tocar. A batalha final pela sua voz e pela sua alma havia começado. O feixe de luz do canhão de Spot era um sol branco e solitário que o aprisionava. No círculo de luz não havia para onde correr. Fora dele, na escuridão aveludada do salão de baile, havia um monstro de 1000 cabeças, uma plateia de rostos ricos e cínicos, esperando pelo espetáculo, esperando pelo seu fracasso. Francisco sentia o suor frio escorrer por suas costas, sob o terno simples que parecia uma fantasia. Suas mãos, segurando o violão, tremiam de forma incontrolável. O medo era uma garra de gelo apertando sua garganta, roubando-lhe o ar, a coragem, a voz. Ele ergueu os olhos e, através da névoa de luz, viu o rosto de Rodrigo na primeira fila. O sorriso de escárnio em seus lábios era a personificação de todas as vozes que já o haviam chamado de lixo, de invisível, de nada. Aquele sorriso dizia: eu te conheço, eu sei o que você é, e agora todos eles também saberão. O pânico o dominou. As notas, as palavras, as horas de ensaio com o maestro Antunes, tudo desapareceu. Sua mente era uma tela em branco. Ele abriu a boca para cantar, mas nenhum som saiu. O silêncio no salão, antes expectante, agora se tornava pesado, constrangedor. Ele ouviu um riso abafado vindo da mesa de Rodrigo. A humilhação estava acontecendo. Ele ia quebrar. Ele estava prestes a se levantar e fugir, a ceder à sua condição de rato de esgoto, como Rodrigo o chamara. Mas então ele fechou os olhos e, na escuridão protetora de suas pálpebras, ele fez o que o Sr. Valença lhe ensinara. Baniu aquele mundo de brilho e desprezo e convocou o seu. Ele viu o rosto de sua mãe, Marta, e a força silenciosa que ela carregava em seu sorriso cego. Viu sua irmã, Clara, respirando com tranquilidade em uma cama quente pela primeira vez. Viu o olhar de confiança inabalável do Sr. Valença e ouviu a voz rouca do maestro Antunes em sua cabeça. Não cante para eles, menino. Cante para sua dor. Transforme sua ferida em uma catedral e convide-os a rezar nela. Ele respirou fundo, 1, 2, 3 vezes. O ar que encheu seus pulmões não era mais o ar viciado do medo. Era o ar de sua própria história. Seus dedos, agora firmes, encontraram as cordas do violão e ele tocou o primeiro acorde. Um acorde simples, menor, triste, mas não derrotado. Um som limpo e puro que cortou a tensão do salão como uma faca. E então ele começou a cantar. A canção não era a do passarinho de asa quebrada. Era uma nova, uma que nascera de suas conversas com Valença, de sua dor e de sua recém-descoberta compreensão sobre a natureza da riqueza e da pobreza. Ergueste um castelo com muros de ouro e trancas de prata para te proteger, contando moedas teu único tesouro num trono vazio com medo de ser. A voz que saiu de Francisco não era a de uma criança, era a de uma alma. A técnica que o maestro lhe dera estava lá, o controle da respiração, a projeção que alcançava o último canto do salão, a afinação perfeita, mas, por baixo da técnica, a emoção crua,
A verdade de sua vida pulsava. Sua voz subia nas notas altas com uma clareza que doía e descia para os graves com um calor que abraçava. A plateia, que esperava um desastre ou uma curiosidade patética, ficou em um silêncio atônito. Os cochichos pararam. Os garçons, que se moviam silenciosamente entre as mesas, congelaram onde estavam. Uma mulher na segunda fila, usando um colar de diamantes que poderia alimentar a família de Francisco por uma vida inteira, levou a mão à boca, os olhos arregalados. Francisco continuou de olhos fechados, cantando a história de dois homens. Eu venho da terra, do frio e do nada. Meu único manto é o amanhecer. Minha única herança, a estrada poeirenta. Mas meu coração é rico por te pertencer. As palavras eram simples, mas a melodia e a entrega de Francisco lhes davam um peso profundo. Ele não estava cantando sobre si mesmo, estava cantando sobre todos ali, sobre a solidão que se esconde atrás de fachadas de sucesso, sobre a fome de afeto que nenhuma fortuna pode saciar. A canção se tornou um espelho, e cada pessoa naquele salão via nela um pedaço de seu próprio reflexo, de suas próprias batalhas secretas. Na primeira fila, o sorriso de Rodrigo havia se desfeito completamente. Seu rosto estava pálido. A canção era um ataque, mas um ataque que ele não podia rebater. Não era uma acusação, era um diagnóstico. O castelo de ouro, o trono vazio, o medo de amar. As palavras de um menino de rua estavam descrevendo sua alma com uma precisão que o aterrorizava. Ele olhou para os amigos ao seu lado. Eles não o olhavam mais com cumplicidade. Olhavam para Francisco, hipnotizados. Pela primeira vez em sua vida, Rodrigo se sentiu completamente sozinho no meio da multidão. Sr. Valença, em sua mesa nos fundos, chorava abertamente, sem vergonha. Não eram lágrimas de pena, eram de orgulho, de catarse. Ele via na performance de Francisco a concretização de tudo em que acreditava. Via a beleza vencendo a brutalidade. Via a verdade desarmando a arrogância. E via, na força daquela pequena figura no palco, a maior e mais bela vingança que se poderia ter. Não a destruição do inimigo, mas a superação através da arte. A canção atingiu seu clímax. Francisco abriu os olhos e olhou diretamente para Rodrigo. E o peso da tua coroa te afoga, te prende na terra, te impede de ver, que a minha pobreza me ensinou a voar. A última nota do violão pairou no ar por um segundo eterno, um ponto final em uma tese sobre a condição humana. E então, o silêncio. Um silêncio tão denso, tão carregado, que parecia que o mundo havia parado de girar. O silêncio foi quebrado por um único som. Um bravo gritado do fundo do salão. Era o crítico de música, o homem mais temido e respeitado da cidade. Ele se levantou batendo palmas com fervor. E foi como se uma represa se rompesse. O salão inteiro explodiu. As pessoas se levantaram. Uma onda humana de admiração. A ovação foi um trovão. Não eram aplausos educados. Eram gritos, assobios, lágrimas. As pessoas não aplaudiam apenas o cantor. Aplaudiam a coragem, a autenticidade, a emoção pura que haviam testemunhado. Francisco, com seu dom, havia feito aquelas almas ricas e entediadas sentirem algo de verdade, e elas lhe eram gratas por isso. Enquanto a ovação continuava, Rodrigo se levantou, mas não para aplaudir, com o rosto uma máscara de fúria e humilhação. Ele empurrou sua cadeira com violência e marchou para fora do salão, abrindo caminho a cotoveladas entre as pessoas que o olhavam com desprezo. Sua tentativa de humilhar o menino de rua havia resultado em sua própria e espetacular humilhação pública. Ele havia sido derrotado, não por poder ou dinheiro, mas pela verdade em uma canção. Quando Francisco finalmente desceu do palco, ainda tremendo,
o corpo vibrando com a energia da performance. Ele foi recebido por um abraço coletivo. Valença, Marta e Clara o envolveram. "Você conseguiu, meu filho, você conseguiu", chorava Marta, beijando seu rosto. "Você voou, Léo, você voou", gritava Clara, pulando de alegria. O maestro Antunes também estava lá, os olhos vermelhos, algo raro para o velho Durão. Ele colocou a mão no ombro de Francisco. "Hoje, menino", ele disse, a voz rouca, "hoje você não cantou. Você celebrou uma missa." E todos eles comungaram. A noite transformou Francisco. A história do anjo da voz de ouro explodiu na mídia, desta vez não como uma fofoca, mas como um evento cultural. Os vídeos da performance gravados em celulares viralizaram. As manchetes dos jornais no dia seguinte não falavam do baile, mas do menino que o roubou. A voz da rua que calou o salão de luxo dizia uma. "Nasce um novo ídolo", dizia outra. A vitória no palco teve consequências imediatas e práticas. O advogado de Valença, doutor Renato, ligou na manhã seguinte. Valença, a conselheira do Conselho Tutelar, a dona Elvira, me ligou pessoalmente. Ela viu os vídeos. Disse que nunca se emocionou tanto na vida. Disse que qualquer sistema que tente separar um menino como esse de uma família que claramente o ama e o apoia é um sistema falido. O relatório dela será arquivado por falta de mérito. O caso está encerrado. A ameaça legal, a espada que pairava sobre a cabeça deles, havia se desfeito, evaporada pelo calor da aclamação pública. Naquela noite, no apartamento, a atmosfera era de uma paz que eles nunca haviam experimentado. Eles assistiam às notícias na televisão, incrédulos, vendo o rosto de Francisco em todos os canais. "Eu não pareço eu mesmo", disse Francisco, olhando para sua própria imagem na tela. "É porque agora, meu filho, o mundo está vendo você como eu sempre vi", disse Marta, segurando sua mão. Mas enquanto eles celebravam sua vitória, em um hotel barato e decadente do outro lado da cidade, um homem quebrado planejava sua última e mais desesperada cartada. Rodrigo havia perdido a batalha pública. Seus amigos não atendiam mais suas ligações. Seu pai, ao saber do escândalo, ameaçou deserdá-lo. Ele havia perdido tudo, e um homem que perdeu tudo é o mais perigoso dos homens. Ele não queria mais apenas humilhar Valença, queria destruí-lo, destruir sua reputação, sua paz de espírito, seu legado. Ele pegou o telefone e ligou para o detetive particular que contratara. Furtado, ele disse, a voz fria e sem vida: "Esqueça o menino. A missão mudou. Eu quero tudo o que você puder encontrar sobre a esposa falecida do Valença, Helena, e sobre o filho deles. O que morreu, cave fundo, encontre uma mentira, uma inconsistência, um segredo sujo. Eu sei que tem algo lá. Todo santo tem um passado de barro." A batalha pela voz de Francisco havia terminado, mas a guerra contra a alma de Valença estava prestes a começar e seria travada com as armas mais cruéis de todas, a dor e a memória de seus mortos. As semanas que se seguiram ao baile da Fundação de Arte foram como a calmaria que se instala após o epicentro de um terremoto. O chão ainda tremia, mas a violência do abalo principal havia passado. A vida da família de Francisco, pois era isso que eles haviam se tornado, uma família forjada na adversidade, encontrou um novo e precário ritmo. A denúncia no Conselho Tutelar foi silenciosamente arquivada. A onda de publicidade positiva em torno de Francisco, o anjo da voz de ouro, tornara politicamente insustentável para qualquer burocrata questionar o arranjo. Pelo contrário, a história deles era agora um exemplo, um conto de fadas moderno que a cidade adorava contar. Francisco voltou para a escola
e para suas aulas com o maestro Antunes, mas tudo estava diferente. Ele não era mais o alvo de deboches, mas de uma curiosidade admirada. As portas que antes se fechavam para ele agora se abriam com sorrisos. Ele lidava com a nova fama com uma humildade que só fazia o respeito por ele aumentar. Clara, sua irmã, estava completamente curada da pneumonia, uma menina vibrante e feliz, frequentando a mesma escola que o irmão. E Marta, sua mãe, encontrou uma paz que não conhecia há anos, a dignidade restaurada, o medo do amanhã finalmente apaziguado. Senhor, Valença era o sol ao redor do qual esse pequeno sistema solar girava. Ele passava a maior parte de seus dias com eles, agindo como o avô que Francisco e Clara nunca tiveram. Levava-os a museus, a concertos, a parques. Ensinava Francisco a jogar xadrez, um jogo de estratégia que, segundo ele, era muito parecido com a vida. E ouvia por horas as histórias de Marta sobre o passado, sobre o marido que ela perdeu, sobre a força que encontrou na fé. A mansão de Valença, antes um palácio de ecos e solidão, agora era preenchida pelo som de risadas e de acordes de violão. Mas, em meio àquela paz conquistada a duras penas, Valença vivia com uma sombra em seu coração, a ameaça de Rodrigo. Ele sabia que um ódio como o de Rodrigo não desaparecia com uma derrota pública. Ele apenas se escondia, apodrecia e buscava uma nova forma de atacar. Seus investigadores particulares continuavam monitorando os passos do jovem, mas Rodrigo parecia ter desaparecido do mapa, o que era ainda mais preocupante. Numa tarde tranquila, enquanto ajudava Francisco com uma lição de harmonia musical na biblioteca, Valença sentiu que era o momento de compartilhar seu próprio fardo. Ele confiava naquele menino de uma forma que não confiava em mais ninguém. Francisco, você me perguntou uma vez por que a música triste me tocava tanto, começou o velho senhor à voz baixa. Eu nunca respondi de verdade. Ele se levantou e caminhou até um porta-retratos de prata que ficava em sua mesa, um que Francisco nunca ouvira tocar. Era a foto de uma mulher linda, sua falecida esposa Helena, segurando um bebê recém-nascido nos braços. Este era o Daniel, nosso filho, disse Valença, a voz embargada. Ele nasceu há mais de 30 anos e viveu por apenas 2 dias. Ele contou a Francisco a história de sua maior dor, a gravidez de risco de Helena, a alegria de se tornar pai e a tragédia de um parto complicado que resultou na morte do bebê por uma falha respiratória. Ele descreveu a dor de segurar seu filho sem vida nos braços, a dor de ver o brilho nos olhos de sua esposa se apagar para sempre. Depois que Daniel se foi, Helena entrou em uma depressão profunda, da qual nunca se recuperou de verdade. E eu fiz o que os homens tolos fazem. Em vez de chorar com ela, de dividir a dor, eu me tornei um covarde, mergulhei no trabalho, construí este império como uma forma de fugir, de não sentir. Eu a perdi naquele dia, Francisco, muito antes de o câncer a levar. Eu falhei com ela no momento em que ela mais precisou de mim. Ele olhou para o menino, os olhos cheios de um arrependimento antigo. Esse é o meu fantasma, o meu grande segredo. Não é um crime, mas é a minha maior falha. Francisco ouvia, o coração apertado de compaixão por aquele homem que lhe dera tudo. Ele não sabia o que dizer. Apenas se levantou, aproximou-se do velho senhor e, em um gesto de uma maturidade que ia além de sua idade, colocou a mão em seu ombro. O senhor não falhou, disse ele. O senhor só estava com o coração quebrado. Enquanto essa cena de profunda conexão acontecia na biblioteca de Valença, em um quarto de hotel barato na periferia da cidade, a maldade encontrava seu caminho. Rodrigo, consumido pelo ódio e pela humilhação,
recebia seu detetive particular, o inescrupuloso Furtado. Não encontrei nada sobre o Valença, disse o detetive, com um ar de desapontamento. A vida dele é um livro aberto. Mas o quê? Rosnou Rodrigo. Mas o passado dele tem uma tragédia, uma que ele nunca discute. A morte de seu único filho, um recém-nascido, há mais de 30 anos. O interesse de Rodrigo se acendeu. E eu encontrei alguém disposto a refrescar a memória sobre o que aconteceu naquele hospital, disse Furtado com um sorriso sórdido. Uma ex-enfermeira. Amarga, cheia de ressentimento, demitida por incompetência anos depois. Por um bom preço, ela está disposta a contar uma história um pouco diferente. A arma de Rodrigo havia sido encontrada. Não era uma arma de fogo, mas de veneno. Uma mentira tão monstruosa, tão vil, que poderia destruir a alma de um homem. Uma semana depois, Valença recebeu um envelope anônimo em seu escritório. Dentro não havia um pedido de resgate, mas um pendrive. Curioso, ele o conectou em seu computador. O arquivo era um vídeo, uma gravação amadora de uma mulher mais velha, chorando, o rosto contorcido, em uma atuação de culpa. Eu não aguento mais guardar esse segredo, dizia a mulher na gravação. O filho do Sr. Valença, ele não morreu. Ele nasceu com uma deficiência grave, uma deformidade nas pernas. E o Sr. Valença, um homem obcecado pela imagem de perfeição, não suportou. Ele me pagou ao hospital para forjar a certidão de óbito. E o bebê, ele foi enviado para uma instituição para crianças especiais no interior para ser esquecido. Ele abandonou o próprio filho. O vídeo terminou. Valença ficou olhando para a tela, o sangue gelando em suas veias. A mentira era tão grotesca, tão diabólica em sua concepção, que ele sentiu o ar lhe faltar. Aquela calúnia não atacava seus negócios, atacava sua honra, sua paternidade, a memória sagrada de seu filho e de sua esposa. Ele sabia que era a obra de Rodrigo. Era a vingança perfeita, uma acusação impossível de ser desmentida. Como ele provaria que seu filho, morto há 30 anos, estava realmente morto? Como lutaria contra um fantasma de mentiras? Seu telefone tocou. Um número desconhecido. Era Rodrigo. Gostou da pré-estreia, Valença? Disse a voz do outro lado, cheia de um triunfo venenoso. Essa é apenas uma cópia. A original está com uma jornalista muito famosa que adora histórias de escândalos da alta sociedade. E ela está ansiosa para publicá-la. O que você quer, Rodrigo? Perguntou Valença, a voz um fio. O que eu sempre quis, a sua ruína. Mas serei generoso. Você tem 48 horas. Você vai a público e anunciará sua aposentadoria por motivos de saúde. Vai transferir o controle acionário de suas empresas para o meu pai como um pedido de desculpas pela humilhação pública que eu sofri. E vai desaparecer da vida daquele seu pequeno protegido. Vai mandá-lo para um internato na Europa, qualquer coisa. Faça isso. E essa história morre comigo. Não faça. E o mundo inteiro conhecerá o monstro que abandona o próprio filho deficiente. A chantagem era total. Valença desligou, o corpo tremendo. Ele se sentiu encurralado. A lógica lhe dizia para lutar, para processar, para expor a mentira. Mas seu coração, ferido e cansado, só queria proteger a memória de Daniel e Helena. Um escândalo, mesmo que baseado em mentiras, mancharia o nome deles para sempre. Ele pensou em ceder, em entregar tudo, em se render, apenas para que seus mortos pudessem descansar em paz. Foi Francisco quem o encontrou naquele estado. Horas depois, no escritório escuro, olhando para uma foto de sua falecida esposa. O menino, com sua intuição aguçada, soube que algo terrível havia acontecido. Seu Valença? O senhor está bem?
Com a voz quebrada, Valença contou tudo: a chantagem, a mentira sobre o filho, o ultimato. Ele esperava que Francisco ficasse assustado, que o aconselhasse a ter cuidado. Mas Francisco não sentiu medo, sentiu raiva. Uma raiva justa, clara, em nome do homem que se tornara seu pai. "E o senhor vai deixar?" perguntou o menino a voz firme. "Vai deixar um mentiroso vencer? Vai deixar ele cuspir na memória da sua esposa e do seu filho?" "Mas como lutar, Francisco? É a minha palavra contra a de uma testemunha. A imprensa vai me crucificar." Francisco se aproximou da mesa. "Se..." Ele olhou nos olhos de Valença. "O senhor me ensinou a lutar com a minha voz. O senhor me colocou em um palco e me disse para cantar a minha verdade sem medo. E o mundo ouviu. Agora é a sua vez de subir no seu próprio palco. A pior coisa que o senhor pode fazer é ficar em silêncio. O silêncio é o que dá poder a gente como o Rodrigo." As palavras do menino, tão simples e tão poderosas, foram como um raio de luz na escuridão de Valença. Ele estava certo. Render-se seria uma traição a tudo o que ele ensinara a Francisco. Seria uma traição a si mesmo. Com a determinação voltando a seus olhos, Valença pegou o telefone. Um novo plano, ousado e arriscado, se formou em sua mente. Ele não ligou para seus advogados. Ligou diretamente para a redação da maior emissora de TV do país, pedindo para falar com a jornalista investigativa mais temida e respeitada, Renata Cruz. "Senhora Cruz, meu nome é Valença", ele disse quando ela atendeu. "Soube que a senhora recebeu um dossiê fascinante sobre mim. A história é ótima, mas está incompleta. E eu gostaria de lhe conceder uma entrevista exclusiva, ao vivo, no seu programa de amanhã à noite, para contar a minha versão, a versão completa, e eu levarei um convidado especial comigo." Ele desligou e olhou para Francisco, que o observava com um misto de admiração e preocupação. A batalha final não seria travada nos tribunais, mas aos olhos de milhões. Ele não iria se defender da mentira de Rodrigo, iria destruí-la com a força de sua própria verdade. O estúdio da emissora de televisão era um ambiente frio e artificial, um universo de cabos, câmeras robóticas e um silêncio tenso, quebrado apenas pelos sussurros da equipe de produção. Sentado em uma poltrona de couro sob as luzes fortes, Sr. Valença sentia-se estranhamente calmo. Ao seu lado, Francisco, em uma cadeira um pouco mais baixa, segurava seu violão, as mãos não tremendo de medo, mas repousando com uma quietude resoluta. Nos bastidores, em uma sala privada, Marta e Clara assistiam a tudo por um monitor, as mãos dadas em uma prece silenciosa. A jornalista Renata Cruz, uma mulher conhecida por sua inteligência afiada e por não ter medo de confrontar os poderosos, sentou-se à frente deles. Ela representava os olhos e os ouvidos do país. "Boa noite, Sr. Valença Francisco." Ela começou, a voz profissional, mas com um brilho de curiosidade nos olhos. "Sr. Valença, o país tem acompanhado a história notável de como o senhor e este jovem se encontraram, mas nos últimos dias uma sombra surgiu. Um dossiê anônimo que recebemos em nossa redação faz uma acusação de uma gravidade imensa. Ele alega que há mais de 30 anos o senhor teria abandonado um filho nascido com uma deficiência grave, forjando seu atestado de óbito. O que o senhor tem a dizer sobre isso?" A pergunta, tão direta e brutal, pairou no ar. Valença olhou diretamente para a câmera principal, como se falasse com cada uma das milhões de pessoas que o assistiam, mas em sua mente ele falava apenas para um espectador. "Rodrigo. Boa noite, Renata. E boa noite a todos." Ele começou, a voz firme e clara. "Agradeço a oportunidade de responder a essa acusação. A melhor maneira de combater uma mentira monstruosa não é com uma negação simples,
é com uma verdade dolorosa. Ele respirou fundo. Sim, é verdade que eu e minha falecida esposa, Helena, tivemos um filho há mais de 30 anos. O nome dele era Daniel. Ele tirou do bolso de seu paletó uma pequena foto em preto e branco, gasta pelo tempo, e a mostrou para a câmera. Era a foto que guardava em sua mesa. Um bebê recém-nascido envolto em uma manta. E também é verdade que meu filho morreu. Ele viveu por apenas 2 dias. Nasceu com uma insuficiência pulmonar severa, uma condição para a qual não havia tratamento na época. Eu o segurei em meus braços enquanto ele dava seu último suspiro. Eu assinei seu atestado de óbito, não para esconder um crime, mas com o coração de um pai em pedaços. As lágrimas que ele segurou por 3 décadas vieram aos seus olhos, mas ele não as escondeu. Sua vulnerabilidade era sua arma. A mentira que meu sobrinho Rodrigo espalhou não ataca a mim. Ela profana a memória do meu filho e da minha esposa. E ele faz isso por uma única razão: ganância, porque ele não suporta a ideia de que o meu legado não será de dinheiro, mas de amor. Um amor que encontrei nesta nova família. Ele se virou para Francisco. Renata, o mundo conheceu a voz deste menino, mas eu conheci sua alma. E para responder a essa calúnia, eu não preciso de advogados. Eu só preciso da verdade. E a verdade, às vezes, vem na forma de uma canção. Renata Cruz, visivelmente comovida, fez um sinal para a produção. Francisco? Francisco assentiu. Ele não fez uma performance, ele fez uma oração. Com o violão ele cantou a mesma canção que o maestro o ajudara a compor. A canção sobre o castelo de ouro e o coração vazio. Mas desta vez, a letra tinha um novo peso, um novo significado. Era um hino contra a calúnia, uma ode à verdade dos sentimentos. Sua voz, pura e poderosa, encheu o estúdio e as casas de todo o país. Não como a de um menino de rua, mas como a de uma testemunha da condição humana. Ao final da canção, a entrevista continuou, mas o tom havia mudado. Valença, com a força que a coragem de Francisco lhe dava, não apenas contou sua história, mas anunciou seu futuro. A mentira do meu sobrinho, por mais vil que seja, me deu uma última e grande ideia. Ele disse, olhando novamente para a câmera. Em memória do meu filho que perdi e em homenagem ao filho que encontrei, ele colocou a mão no ombro de Francisco. Eu anuncio esta noite que o primeiro e maior projeto da minha fundação será a construção do Instituto Daniel Valença, um centro de excelência com tratamento gratuito para crianças com deficiências e doenças raras. Transformaremos a mentira dele na maior obra de amor da minha vida. Aquele foi o checkmate. Valença não apenas se defendeu, ele cooptou o ataque de Rodrigo e o transformou em um ato de filantropia monumental. Ele venceu a guerra não destruindo seu inimigo, mas construindo algo infinitamente maior e mais nobre a partir da sujeira que lhe foi atirada. A repercussão da entrevista foi imediata e avassaladora. O país abraçou Valença e Francisco. A história da chantagem, confirmada por fontes da própria emissora, vazou e Rodrigo se tornou um pária nacional. A ex-enfermeira, temendo um processo por perjúrio e difamação, veio a público e confessou a farsa, detalhando como fora paga por Rodrigo. Para Rodrigo, foi o fim. O pai dele, o homem cuja honra Valença salvara no passado, o deserdou publicamente, envergonhado das ações do filho. Seus sócios o abandonaram, seus amigos desapareceram. Sozinho, quebrado e publicamente desonrado, ele se tornou a personificação de seu próprio castelo de ouro. Brilhante por fora, mas vazio e em ruínas por dentro. Sua história terminou não em uma prisão, mas em um exílio autoimposto de amargura e irrelevância. Para a família de Francisco, no entanto,
foi o começo da paz definitiva. A última sombra havia sido dissipada. Eles estavam livres. Os anos que se seguiram foram de uma construção silenciosa e feliz. A vida deles encontrou um ritmo doce. Francisco, sob a tutela do maestro Antunes e com o apoio de Valença, desabrochou. Ele não se tornou uma estrela pop. Recusou os contratos milionários e os holofotes fáceis. Com a orientação de Valença, ele escolheu um caminho mais difícil, mas mais verdadeiro. Estudou música clássica, aprimorou sua composição e se tornou um artista respeitado, um cantor de concerto conhecido por suas performances em teatros, onde sua voz podia ser apreciada sem a distração do espetáculo. Suas canções, sempre contando histórias de superação e esperança, tocavam um público fiel e apaixonado. Clara, com a saúde completamente restaurada, tornou-se uma jovem vibrante e estudiosa, com o mesmo brilho de compaixão nos olhos que seu irmão. E Marta, a matriarca silenciosa, viveu seus anos dourados, cercada pelo amor e pela segurança que nunca tivera. Seus dias preenchidos pelo som da música de seu filho e pelas risadas de sua neta. Sr. Valença viveu por mais 7 anos. 7 anos de bônus, como ele gostava de dizer. 7 anos que ele dedicou a 2 coisas: ser um avô para Francisco e Clara e erguer o Instituto Daniel Valença. Ele viu o Instituto ser inaugurado, um lugar de esperança e tecnologia de ponta, e chorou no dia em que a primeira criança foi atendida. Ele partiu em uma tarde de outono, em paz, em sua própria cama, segurando as mãos de Marta e de Francisco, enquanto ouvia uma gravação de sua falecida esposa tocando Chopin ao piano. Ele não morreu como um bilionário solitário. Morreu como um pai e um avô amado. A cena final se desenrola 5 anos após a partida de Valença. Estamos no palco do Teatro Municipal, uma das casas de concerto mais prestigiadas do país. A noite é a de estreia da primeira grande composição de Francisco, uma sinfonia chamada O Ninho. O teatro está lotado. Na primeira fila sentam-se Marta, agora uma senhora de cabelos brancos e sorriso sereno, e Clara, uma bela jovem que inicia seus estudos em medicina. No palco, Francisco, agora um homem de 20 e poucos anos, não está com seu violão. Ele está regendo a orquestra. Ele ergue a batuta, o silêncio se instala e a música começa. A sinfonia não é uma história triste, é uma jornada. O primeiro movimento é caótico, denso, evocando as ruas, a fome, o medo. O segundo é uma melodia suave e solitária, a voz de um único violoncelo, que representa a pureza de uma voz no escuro. O terceiro é uma batalha, uma explosão de metais e percussão, o conflito, a dor. E o quarto e último movimento é uma explosão de luz, uma melodia triunfante, cheia de esperança, que cresce, envolve toda a orquestra e termina em uma nota longa, poderosa e cheia de paz. Quando a última nota morre, o teatro permanece em um silêncio absoluto por um instante, antes de explodir na ovação mais longa e emocionada que aquele lugar já testemunhara. Francisco se vira para a plateia, o rosto banhado em suor e lágrimas. Ele agradece e seu olhar encontra o de sua mãe e de sua irmã na primeira fila. Eles sorriem um para o outro, um sorriso de cumplicidade, de amor, de uma história compartilhada. Ele ergue a batuta novamente, mas desta vez aponta para um lugar vazio, na primeira fila. Um lugar que sua família sempre deixa vago em todas as suas apresentações. Um lugar para o homem que o ouviu quando ninguém mais o fazia. A vida que começou em um beco escuro, com uma voz desesperada, havia se transformado em uma sinfonia de esperança que agora ecoava para o mundo inteiro. O menino que cantou para não morrer, agora
vivia para cantar a beleza da segunda chance.